Né? Então no pequeno introito, não precisa nem ler aqui, a gente só vai mesmo fazer vai relembrar, né? Ele nos alerta sobre qual o propósito do nosso estudo, da nossa matéria. Então a gente está estudando acerca de Deus, mas a gente tem que ter a plena consciência de que o nosso Deus é todo poderoso e é infinito, e nós somos seres limitados, somos seres finitos. Assim o nosso estudo, vamos dizer assim, não é um estudo ontológico, não é um estudo de Deus em si mesmo, estudar Deus na sua essência, na sua natureza, porque nós não temos acesso a tal conhecimento, somente o Espírito Santo de Deus que sonda até as profundezas de Deus. Então a gente estuda acerca de Deus aquilo que nos é revelado, por revelação natural, né, cosmológica, antropológica, né, na natureza, no homem, a revelação especial principalmente, que é nas Sagradas Escrituras. Então nós temos aquilo que é suficiente para crermos em Deus, ok? Para adorarmos a Deus e, na verdade, para estarmos perplexos diante da grandeza de Deus. Então é muito mais a questão da perplexidade diante da grandeza, da magnitude, da infinitude de Deus, como Tiago mesmo diz, aquele que habita na luz inacessível. Essa definição de Tiago é muito boa, porque nos dá um pouco da dimensão do que é o ambiente de Deus, que habita na luz inacessível, ou seja, nós não temos acesso total a Deus em si mesmo, mas sim naquilo que Deus revela acerca de si e que é suficiente para nós. Então esse é o escopo do nosso estudo. Então nós não podemos definir tudo acerca de Deus, mas somente algo suficiente para nós. E aí começa aqui a discussão dele, origem da ideia de Deus, que ele vai discutir sobre conhecimento inato, já falei para vocês acerca disso, na página 1, cadê o número da página? Página 3. Então a origem da ideia de Deus, conhecimento inato, ou seja, conhecimento natural, né, aquele que está dentro da própria pessoa, está natural a ela, a razão universal. Você tem uma parte do conhecimento humano que questiona acerca de Deus. Então não é tanto a questão da certeza acerca de quem é Deus, acerca das definições, é muito mais um questionar acerca da existência de um ser, de uma inteligência superior, criadora de todas as coisas. Então todo homem traz em si este questionamento, e esse questionamento é a base para o início da sua busca, da sua pesquisa. É onde todos os povos vão constituir as suas diferentes maneiras de buscar Deus, suas diferentes maneiras de se interessar pelo assunto, mas todos trazem no primeiro momento esse questionamento. Isso é inato ao homem. O que não é natural, o que não é inato, é certos conceitos filosóficos artificiais posteriores que especulam sobre a não existência de Deus. Aí é onde entra o ateísmo. O ateísmo não surge de modo natural na sociedade. Ele surge posteriormente, a partir de algumas correntes filosóficas que começam a reputar a origem de todas as coisas para a matéria. Aí começa uma ideia de materialismo, começa algumas discussões com Parmênides, com Demócrito, começa alguns filósofos a cogitarem a existência de todas as coisas a partir do natural, dos objetos naturais. E aí coloca-se de escanteio a ideia de Deus. Mas muitas das vezes o que se faz é conciliar, dizer que existe a matéria, independente, existe Deus a parte da matéria. E é onde esse pensamento dualista se estabelece, e alguns na verdade dizem que não existe Deus, existe apenas a matéria. Mas o que é inato é esse questionamento acerca da existência de Deus. Onde entra a razão universal, página 3, que também discute acerca disso, que é onde Paulo ele se utiliza em Romanos desse argumento para tornar todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Não é que a partir daí eles consigam por si constituir meio de salvação. Não alcança esse nível de constituir a partir de uma especulação um caminho até Cristo. Ou seja, eles conseguiram encontrar um meio de salvação próprio. Não chega a esse nível, mas faz algo muito importante, que é tornar o homem indesculpável. Ou seja, todos vocês têm sinais muito claros acerca da existência de Deus. E aí, quando Deus proporciona a você uma melhor revelação, é sua obrigação se interessar.
É sua obrigação acatar isso, querer mais, querer saber mais. Por quê? Porque Deus dá todos os sinais da sua existência no livro da natureza. Quem criou o Sol? Quem criou a Terra? Quem colocou em ordem essas órbitas estrelares, a órbita do Sol, da Lua, essas estações do ano? Isso surgiu do nada? Isso surgiu por acaso? O acaso produz alguma coisa sistemática? O acaso produz alguma coisa que funcione por si mesmo? Então, quando você começa com essas linhas de investigação, você começa um primeiro impulso para buscar mais acerca de Deus. Quem é Deus? Quem é o Criador de todas as coisas? E aí você tem o passo inicial para essa busca, que é universal. Todos têm esse anseio, todos têm esse desejo. Na 4, a ideia de Deus, porém sem Deus, que é onde ele cita o salmista aqui. Diz o tolo, Nécio, né? Diz o Nécio em seu coração, não a Deus. Então, isso aqui, na verdade, é um primeiro passo, o questionamento básico a todo ser humano, inato. Quem é o Criador de todas as coisas? O segundo passo é atentar contra este questionamento básico, ou seja, tentar viver da negação, viver ocultando esta premissa básica. Existe um Criador de todas as coisas. As coisas criadas apresentam a verdade do Criador. Agora, uma vez que você, por N razões, não quer ter contato ou não quer ser responsabilizado, então você nega. Aí é um segundo passo já no qual você sabe subconscientemente de que existe um Deus, mas na sua consciência você nega que queira contato com ele. Aí você cria vários subterfúgios, como por exemplo o agnosticismo. Gnose é conhecimento. Então, salvação por meio do conhecimento, vem a questão do gnosticismo, o conhecimento místico, esotérico, por aí vai. Mas agnosticismo, esse A inicial, que é uma negativa, uma partícula de negação, você tem Deus até pode existir. Você tem um questionamento básico acerca da existência de um ser criador. Mas não é possível conhecê-lo, não é possível compreendê-lo, não é possível se comunicar com ele. Então, mesmo que ele exista, eu não me importo. Mesmo que ele exista, eu não tenho nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, vou fazer minhas coisas, ganhar meu dinheiro e Deus cuida da sua vida. Deus faz o que achar melhor. Então, você é um agnóstico. Não é que você nega que Deus exista. Não é que você é um ateu militante que diz que só existe a matéria e os processos randômicos, né, por meio do qual tudo veio do acaso. Não, você cogita a possibilidade da existência, mas você não se interessa em ir atrás, porque você diz que é impossível conhecer. Então temos aí ideia de Deus sem Deus, ou seja, tem Deus, mas não importa assim, com ele, nem conhecê-lo, nem servi-lo. Conhecimento histórico, ele fala acerca do grande volume de ideias que circulam no mundo e de saberes, né, de sabedorias, de livros que foram produzidos acerca disso. Então ele fala, olha, historicamente você tem, na verdade, um grande testemunho do interesse acerca de Deus. E quando falamos isso, estamos usando o pressuposto mais básico, uma ideia acerca de Deus. E aí cada um dá um nome, um diz que é Brahman, outro diz que é Zoroastro, outro diz que é Alá, outro diz que na verdade não existe um Deus, mas existe um ser evoluído, você vai evoluir por si mesmo até alcançar o Nirvana, que é o budismo. Então cada um dá lá o seu nome, mas todos foram impulsionados, aí outro diz que é Tupã, e aí por aí vai. Todos eles foram impulsionados na direção de querer saber mais acerca de Deus, querer cogitar, teorizar acerca de Deus, né? Teologizar na verdade. E com isso produziu-se um vasto material de tradições orais, que aí você vai para os indígenas, né, para os povos ágrafos, você tem a grande tradição oral. E para os povos com escrita, você tem os grandes livros sagrados. Né? Você tem os diversos livros sagrados que falam acerca de Deus. Então, é um testemunho histórico de que Deus é o assunto. E que todas as pessoas estão preocupadas, né, em relação a quem é Deus. Tá certo? Como é Deus. Pode falar. Se não existisse Jesus, como seria a salvação? Não seria. Não seria. Ele é o Cordeiro de Deus sacrificado desde antes da fundação do mundo. Então não teria salvação. Não haveria. Não haveria nem mundo. Exatamente. Não, mas uma vez que... Não haveria mundo.
Exatamente. O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito no meio dele. Então até a menor partícula quântica só pode dizer que existe porque Jesus existe. Ou seja, e mais do que existe, ele é, porque ele é Deus. Então tudo que existe teve princípio. Mesmo que não tenha fim, teve princípio, porque existe. Passa a estar no âmbito da existência. Jesus é supra-existência. Ele é. Do mesmo qualitativo que Deus deu a si mesmo. Eu sou o que sou. Ou eu sou o que tenho sido. É o mesmo que Jesus diz no Novo Testamento. Eu sou também. Né? Eu sou, ele aplica a si mesmo. Por quê? Porque ele é Deus no mesmo nível. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Não, se você for olhar no Novo Testamento, nós pregamos sobre Jesus. Jesus é o caminho que vai levar até Deus. Mas no Antigo Testamento, Noé pregava sobre o quê? Pregava, no caso, sobre a revelação. Qual é o argumento dele para salvar aquele povo para entrar na arca? Aí onde está, essa ideia de que Noé estava pregando para a salvação não existe na Bíblia. Noé estava pregando juízo. Aquele povo que foi alvo da pregação de Noé, que é uma pregação metafórica, ok? Eles estavam apenas tendo um anúncio de sua sentença. Noé não estava construindo uma arca para a humanidade. Noé estava condenando a humanidade por meio da arca. Aquela humanidade que viu Noé construir a arca já estava condenada por Deus. Mas por isso a arca. Tão grande a arca. A arca para caber os animais que seriam salvos por Deus. Animais. Exatamente. Então o que acontece? Noé, os filhos, as noras, a esposa e os animais. Esse é o projeto da arca. E a arca veio a existir por causa da sentença de Deus. Então Deus, o momento de salvação foi: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Aí era o momento de salvação, quando o Espírito de Deus interagia com as pessoas, dizendo a elas: não cometa tal crime, não faça tal coisa, não haja assim, não viva dessa maneira. E elas ignoraram deliberadamente. Quando veio, Deus olhou do céu, não viu um justo sequer, e viu Noé, pronto, Noé é o salvo, todos já estão condenados. Aí, então, porque quando a gente é criança, né? Eu sei. Porque é feio dizer para criança que as pessoas... então, e querendo ou não, a gente cresce com essa ideia de que Noé tentou salvar as pessoas. Não, a arca nunca foi feita para salvar as pessoas. O pregador já disse isso. Eu sei. Só que é uma falha de soteriologia. Você tem que entender qual é o propósito das coisas. É que nem hoje, estamos pregando a de salvação em Cristo, a porta da graça. Está aberta para todo mundo, mas não vai estar aberta para sempre. Quando se fechar a porta da graça, não tem mais salvação. O juízo, trono branco, não tem salvação, é só condenação. O juízo do trono branco é semelhante à arca de Noé. Quando se estabeleceu o juízo, é condenação, filho. A graça foi lá atrás. Agora não quis. Pode falar. Se comparar isso à época de Moisés, Jesus também não tinha vindo. Sim. Ele estava ali. Sim. Né, conduzindo o povo de Israel. Aí Deus tinha um pacto com Israel, por meio do qual estabeleceu os sacrifícios levíticos, para que Deus pudesse tolerar aquele povo pecador como o povo dele, ser o seu Deus. Então tinha aqueles ritos sacrificiais. Mas eu digo para você, esses ritos que eram para manter a aliança com Deus, nenhum deles salva. Nenhum rito, nem carneiro, nem bode, nem boi, nem ovelha, nem o Yom Kippur, nenhum deles salva. A única coisa que salva foi a promessa feita lá no Jardim do Éden. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Pronto. Aquele que morreu na expectativa do Messias e cumpriu, obedeceu a Deus em todas as coisas, quando Jesus veio, Jesus aplicou salvação até o Éden. E os apóstolos contemporâneos e para frente aquele que vier. Todos são salvos em Cristo. Nenhum foi salvo por sacrifício levítico. O sacrifício levítico era para que eles fossem aceitáveis a Deus. Exatamente. Tudo aquilo é tipológico. A diferença dessas pessoas da época de Noé para as pessoas da época de Moisés é que o rito era o meio, não salvava, mas era um meio de dizer que estavam ali atento de Deus, querendo os caminhos. Seguir os caminhos de Deus, diferente do povo da época de Noé, que de nada adiantava. Eles ignoraram, né, todas as ações do Espírito de convencimento. Então o mesmo Espírito que hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a gente pensa que ele está fazendo esse serviço desde Pentecoste. Não é, desde lá do início.
né, desde a saída do Éden. Então a atuação do Espírito na terra não é do Pentecostes para cá. Tem uma época pré-pentecostal na qual o Espírito Santo já atuava, já estava presente atuando. Pode falar. Tu falou agora que os sacrifícios não eram para salvação. Não era, nenhum deles. Perdoar os pecados acontecia. Isso, ritualisticamente. Para quê? A pessoa ia lá com a intenção de isso. Exatamente. Mas ela não significava então que ela estava salva por aquele sacrifício. Quando Cristo veio e cumpriu a promessa, todos aqueles sacrifícios que foram feitos foram validados. Então, tipo assim, tu tá aí depositando na conta quando Cristo veio e morreu. Exatamente. E resgatou, inclusive, com os outros. Porque todos aqueles pecados foram cobertos e não apagados. Eles só foram apagados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos os pecados estavam sendo cobertos. Cobria-se o pecado, para que Deus continuasse sendo o Deus deles. Agora, quando eles falharam nesse pacto, nessa aliança, eles perderam até esse privilégio. Deus mandou eles para o cativeiro, depois voltou, depois a nação foi invadida várias vezes. Então, aí quando Cristo veio, Cristo sepultou todo aquele ritualístico. Todo aquele culto levítico cai por terra diante do sacrifício perfeito que é Cristo. Em vez de um milhão de cordeiros, um cordeiro que tira todo o pecado. Em vez de caldeirões de litros de sangue de animais, o sangue de Cristo, que apaga todo o pecado e é eficaz, né, eternamente para toda a humanidade. A humanidade todinha pode ser salva pelo sangue de Cristo. Só não é salvo se não quiser. Então a salvação só pode contar no Novo Testamento, da morte de Jesus. A salvação é só em Cristo. Então o povo antigo morreu na expectativa da salvação. Então no dia que todos irão ressuscitar, para eles não tem mais chance. Eles vão ressuscitar, veja, todos aqueles desde o Éden até Cristo que creram, que esperaram pelo Messias, que foram obedientes a Deus, foram salvos por Cristo quando ele veio. Tanto que você tem aquela... Mas se eles estivessem mortos, já tinham morrido? Todos eles. A ideia era pela esperança, eles foram salvos. Você vê a parábola. A parábola não, que na verdade nem é uma parábola, é uma narrativa, né? Acerca de Lázaro, né? Lázaro e o rico Lázaro, né? Que eles vão, Lázaro vai para o seio de Abraão, né? E o rico vai para outro lugar, fica lá, né? Num sofrimento, né? Eles têm um contato lá entre eles, né? No Hades, né? No mundo dos mortos lá. Eles têm um contato visual, né? O rico pede para Lázaro olhar o dele e tal. E esse é um contexto que abarca desde o Antigo Testamento até Cristo. Quando Cristo ele conta essa ilustração durante seu ministério, aí ele vai para a cruz. No alto da cruz, aquele ladrão se arrepende e aceita, né, a Cristo, né, e reconhece Cristo como Messias. Olha o que ele fez, ele reconheceu. Desde o Éden, aqueles que reconhecem Cristo como Messias, né, ou a semente da mulher, ou o descendente que virá, ou o Messias que virá, aqueles que reconhecem Ele como seu Deus e por isso obedecem à palavra de Deus, todos são salvos pelo mesmo Cristo, pelo mesmo Senhor. E aí, quando aquele homem reconhece Cristo como o Messias, como seu Senhor, ele diz: hoje mesmo estarás comigo, não no Hades, mas no paraíso. No paraíso. Então você tem uma nova dimensão. Né? Aqueles santos do Antigo Testamento que morreram na expectativa do Messias, eles viram o Messias quando ele veio. Ele aplicou salvação a todos aqueles e a todos que virão, né? Conforme ele mesmo diz, aqueles que não viram, mas creram, né? Então até a última geração, até a última pessoa que aceitar Cristo, antes do arrebatamento, vamos dizer assim, né? Antes da grande vinda do Senhor, né? Antes da própria morte. Exatamente. Aí você tem esse contexto aí que às vezes precisa dar uma ajustada, porque senão a gente acaba confundindo um pouco as coisas. Saber teórico, saber prático, que ele está falando aqui, que é você estudar acerca de Deus, que é algo importante, mas também você se relacionar com Deus. Então tem os dois âmbitos por meio dos quais você busca e você deve buscar conhecer mais acerca de Deus. E aí, inclusive, ele cita aqui até um tal de Joseph de Maistre, um filósofo esotérico, que diz: ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que ele não exista. Ele cita essa frase aqui e de fato é uma frase bem interessante, porque denuncia muitas das vezes que aquele que labora pela ideia de que Deus não exista,
na verdade ele está torcendo para que Deus não exista. Na verdade ele quer que Deus não exista, porque se Deus existir vai ser para ele exatamente um grande problema. Então aí você tem, por exemplo, uma frase de Blaise Pascal. Blaise Pascal ele era um cientista cristão, e ele propôs algo bem interessante. Ele diz, olha, vale mais a pena crer em Deus do que não crer. Por quê? Se você crer em Deus, você não perde nada, porque uma vida de quem crê em Deus é uma vida maravilhosa. Você tem as coisas boas, né, que você consegue aproveitar da vida, porque pecado, assim, você pode até dizer, você não pode se prostituir, nem se entregar aos vícios, nem esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa destrói sua vida. Então, quando você aceita Cristo como Salvador e começa a ter um critério de análise sobre aquilo que você vai vivenciar, aquilo que você vai fazer, na verdade você está proporcionando uma melhora para a sua vida. Então ele diz, se você crê em Deus, é melhor, você ganha mais com isso. Se você não crê em Deus, é uma aposta arriscada, porque pode ser que você não crê em Deus e faça tudo o que você quiser, e você chega na eternidade e Deus existe, e você vai ter um problema. E aí, Blaise Pascal propôs aí esta questão aí de que vale mais crer em Deus do que não crer. A ideia de Deus na teologia grega é quando ele traz a questão ele até coloca aqui, entre os gregos havia a teologia mítica, a teologia política e a teologia filosófica, também chamada de teologia natural. A teologia mítica é influenciada pela religião oficial, a teologia política é influenciada pelo Estado, e a teologia natural era livre, sem sofrer qualquer influência alheia. E aí, nesses 3 níveis aqui de teologia, você vai ter na teologia mítica a construção dos grandes mitos, né, acerca dos deuses, semideuses, e toda a chamada teogonia, né, que especula sobre como os deuses teriam vindo a existir, e o relacionamento que os deuses estabelecem com as pessoas. Então, você tem toda aquela mitologia, né, da Grécia, e os deuses que, na verdade, tem até, vamos dizer assim, refletem até um aspecto um tanto psicológico, porque eles refletem muitas vezes algumas manias, alguns problemas, algumas crises das pessoas. Então você tem esse espelho, né, como que esse espelhamento das crises da pessoa que são refletidas nesses mitos, nesses deuses, como que uma encenação dos próprios dramas humanos, né? Então a teologia mítica, a teologia política dizia acerca de um conceito que havia na polis da época, e que na verdade é um conceito que nunca deixou de ser válido, no qual a religião ela é grande parte do Estado, tá? E é grande parte da sociedade, então, da estrutura social, da teia social. Então o Estado da época não tinha qualquer pudor, qualquer constrangimento em se valer disso. Por exemplo, Roma fez isso largamente. Tinha a religião do Estado. Roma admitia no panteão de deuses as religiões dos povos conquistados. Então tinha lá celebração a vários deuses, né, dos povos conquistados. Tinha o próprio panteão de deuses. Se você for buscar a religião tipicamente romana dos ancestrais, você tinha os deuses lares, eles como que adoravam seus ancestrais. Eles representavam esses ancestrais em pequenos bonecos que ficavam perto da lareira na parte mais interna da casa, que só era acessada pelos familiares internos, da onde você tira a palavra lar, né, que são esses deuses lares. Então você tinha lá os pequenos altares, quando morria lá os seus ancestrais, eles o faziam representar por um pequeno boneco, e eles clamavam a esses ancestrais para que lhes desse ajuda no cotidiano, no dia a dia, na vida. Então esta é a religião mais antiga, né, de Roma. E aí depois disso eles vão incorporando outros ritos, né, outras religiões, outros deuses, e inclusive vão estabelecendo também uma espécie de religião estatal, na qual se celebra, por exemplo, o imperador. Então tem alguns imperadores que se declaram deuses, né? E existe uma celebração em torno do imperador que era como que uma questão de lealdade. Tipo, você pode adorar o Deus que você quiser, você pode ter o Deus que você quiser, mas determinado dia você vai lá, você sacrifica lá, né? Você acende uma velhinha lá para o imperador. Para quê? Para você mostrar lealdade, para você mostrar submissão.
ao imperador. Então tinha uma sacada política, né, por trás disso aí, para você mostrar a lealdade. Quando os cristãos se recusavam, ser cristão dava muito trabalho. Quando o cristão se recusava a fazer o sacrifício, a participar das celebrações, a sacrificar o imperador, o cristão era tido como ateu. Por quê? Porque o seu Deus ninguém via. Cadê a imagem do seu Deus? Cadê a estátua do seu Deus? Quando é que a gente vai celebrar aqui, junto com o carnaval, junto com as festas? Não tem. Nosso Deus não pode ser visto. Nosso Deus é espírito. Então, na verdade, esse Deus não existe, né? Vocês não têm Deus. Eles chamavam os cristãos de ateu. Os cristãos foram chamados de antropófagos, porque eles não entendiam aquilo quando Jesus dizia comer a carne e beber o sangue de Cristo, que é a ceia. O pão simboliza a carne, o vinho simboliza o sangue de Cristo. É metafórico, mas eles, de forma muito sacana, eles colocavam isso como se fosse literal para acusá-los de antropofagia. E aí diziam que consumia crianças, foram os cristãos que raptaram para comer sacrificialmente. Por que eles celebram o culto deles nas catacumbas, nos lugares ermos? Para poder fazer as barbaridades deles com as crianças. É esse tipo de mitologia que circulava na época a respeito dos cristãos. E aí isso despertava, com certeza, o preconceito das pessoas, né? E a perseguição do Estado, tá ok? Mas tinha, então, somente ilustrei aqui, mas tinha essa questão estatal, tanto na Grécia quanto em Roma, da religião do mito, que se desenvolve ao longo da história, a religião estatal, que é para mostrar a sua fidelidade ao Estado. Por exemplo, a Diana dos Efésios. O que é a Diana dos Efésios? É uma padroeira. Você não tem hoje padroeiras? Aqui não tem uma padroeira, no Brasil? Não tem uma padroeira lá? Tem um grande, né? Tem uma basílica para ela, né? Inclusive eu fui lá já, eu andei. Tem a padroeira, pois é. Então você tem uma linha de continuidade. Você tem uma linha de continuidade dessa mitologia antiga, dessas religiões pagãs. Infelizmente, né? Você tem uma linha de continuidade. Mas Paulo teve problemas com isso. Quando Paulo pregou Cristo, o Éder mesmo citou. As pessoas se converteram, abandonaram aqueles ritos, pararam de comprar as imagens, aí o mercado sente. O pessoal pegou os livros. Você tem um livro na época, um livro de feitiços que neles tinham, livros de mágica, livros esotéricos. Aqueles livros eram caríssimos. Uma pessoa gastava uma fortuna inteira para adquirir um livro daquele, ok? E eles pegaram e queimaram em praça pública. Eles queimaram muita grana queimando aqueles livros ali. Mas demonstrando o quê? Isso para nós não é mais nada, não vale mais nada. E o que não presta para mim, não presta para o outro também. Então não adianta você vender, nem você dar. Você tem que sacrificar. Aí você lembra de Davi, né? Não oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Então teve um preço. E eles pagaram o preço, mas se livraram daquele negócio lá. Mas aquilo causou um abalo político, social, econômico. Olha o Evangelho. Olha o Evangelho também. O Evangelho onde entra, ele causa mesmo esse abalo, né? Uma modificação da sociedade. E é onde você tem essa situação na qual essa mitologia, ela se prestava a esse cunho cultural, mitológico, esse cunho político, né? Em questão, ali havia padroeira, havia uma fidelidade ali. E as autoridades, sem sombra de dúvida, eles usavam também daquela autoridade de Diana dos Efésios. Olha, aqui estamos em nome de Diana dos Efésios para defender a cidade, para melhorar as coisas, né? Para proporcionar uma veneração melhor a ela, tal. Então, o pessoal utilizava daquela religião para manter o povo cativo, manter o povo também, né, centralizado, unificado em torno daquela ideia. E aí Paulo bate bem no meio daquele negócio. E aquilo causa toda uma revolta, né? Toda uma revolta em torno disso. E tinha, como ele diz aqui, a chamada religião, mitologia natural, a mitologia filosófica natural, que é onde ele vai aproveitar o exemplo daquilo que Paulo faz quando Paulo vem pregar o Evangelho. Olha onde ele foi pregar, no Areópago. O Areópago era o local, tá certo? O anfiteatro, né? O local onde se reuniam pessoas acadêmicas, né? Os filósofos, os sofistas, para deliberar, para discutir sobre importantes temas. Então era proposto ali, era discutido. As ideias que iam circular nas academias, por exemplo, o cara vai abrir uma grande academia ali, ele vai propor aquele ensino, então ele apresenta aquilo no Areópago. Se os caras disserem, não, isso aqui é prejudicial, é danoso,
eles vão proibir que ele abra, né, a academia ali no meio deles. Sócrates teve problema com essa galera quando começou a levantar certos questionamentos sobre a validade de certas crenças por meio do processo da maiêutica. Então ele ia perguntando para a pessoa justificar. A pessoa justificava e ele levantava o questionamento sobre aquela justificação, para a pessoa tentar se defender. E nesse processo de interrogação, a pessoa chega um momento que ela não consegue justificar aquela crença. E aí é onde o cara sai envergonhado, fica irado, e aquilo começou a fervilhar de ódio contra ele. E as autoridades, veja, do questionamento da mitologia veio a preocupação da mitologia política. Ou seja, se ele destruir a crença nesses deuses, como que a gente vai manter esse pessoal unido e submisso à autoridade estatal? Aí disseram para Sócrates: e aí, o que você vai fazer? Você vai parar de fazer isso que você está fazendo, ou você vai aceitar a condenação, beber cicuta? E aí ele entendeu, mesmo que depois tentaram aliviar a pena com um desterro, ele falou: não posso aceitar, porque isso seria negar aquilo que estou ensinando. Então ele foi até o fim e bebeu cicuta. E aí Platão depois continuou a obra dele e tal. Mas Paulo vai se aproveitar também dessa estrutura. Paulo vai pegar o quê? Principalmente a mitologia natural, por meio da qual os filósofos especulavam acerca de Deus. Então, olha, Deus, é necessário que haja Deus, porque tem que haver o primeiro motor não movido para dar início à roda de existências, né, para dar início a todas as coisas, uma inteligência que organiza tudo. Então eles começaram a especular acerca disso, principalmente os poetas da época. Os poetas da época que eram os grandes pensadores que especulavam acerca desses assuntos. E um poeta desses foi o que Paulo usou na sua citação. Ele usa chamado Epimênides. O Epimênides, ele tem até a frase aqui do Epimênides. Cadê? Deixa eu ver se eu acho rapidinho. O Epimênides aqui, ó, entre os poetas, está na página 7, ó. Entre os poetas, pelo menos em alguns momentos, foram inspirados por Deus. Citamos aqui o cretense Epimênides, este citado por inferência pelo apóstolo Paulo em Tito 1 e 12. O conhecimento de Epimênides chegou até nós por meio dos escritos de Diógenes Laertius, historiador e biógrafo dos filósofos gregos. É ele quem nos faz saber que o altar erguido em honra do Deus desconhecido, de Atos 17, 23, teve origem em Epimênides. E aí você tem a questão de Paulo aproveitar essa preocupação que eles tinham em relação à adoração aos deuses, uma praga que se abateu sobre Atenas em uma determinada época, e a consulta que fizeram a Epimênides, esse poeta cretense, nem era da Grécia, era de Creta, mas é uma cultura próxima. E aí Epimênides, ele acreditava ter esse poder sensitivo para se comunicar com Deus, e aí ele propõe isso para os atenienses. Fala: olha, deve ser algum Deus que não está sendo celebrado e com isso está revoltado, né? Algum Deus ligado à terra. E aí propõe a construção de um altar ao Deus desconhecido. E aí fica aquele altar sendo celebrado a um Deus que nós não conhecemos, mas para que ele não se irrite, né? Para que não se irrite, nós estamos aqui celebrando a ele. Então, o Deus que nós não sabemos o nome é para você esse sacrifício aqui. E aí isso fica, até que quando Paulo vem, Paulo tem, né, um insight, tem a sacada. Ele vê vários altares, a Diógenes, né, a Zeus, a Apolo, né, a tantos Poseidon e por aí vai, tantos deuses. E aí entre os altares está lá um altarzinho lá ao Deus desconhecido. É o gancho que eu precisava, né? É o gancho que eu precisava, onde ele, no discurso ele fala, né, esse Deus que vós não conheceis, que é exatamente o que eu vim anunciar, que é Jesus de Nazaré, que veio do Pai até nós, que realizou uma grande obra, que morreu. Ok, quando fala de Jesus ressuscitou, aí causa problema com eles, porque eles tinham um conceito muito presente na mente deles, de que a matéria é inerentemente má. Se a matéria é inerentemente má, não faz sentido alguém que morreu e foi para uma dimensão superior voltar para a matéria. Não faz sentido o que está falando para nós. Ele é um paroleiro, ele é um contador de histórias, ele é um louco. Como é que alguém se fez homem? Eles já tinham ouvido falar de deuses que se materializam, já tinham ouvido falar de deuses que nascem de virgens. Nada disso causava escândalo.
Falar que Jesus nasceu de uma virgem, legal, já ouvi falar disso aí. Eles não tinham problema com essa pregação. Mas dizer que Deus, né, partiu para a glória e voltou e ressuscitou, no caso o Espírito voltou à carne, aí ele falou, não, isso aí não tem como a gente poder. Isso não faz nenhum sentido, porque a carne é má. A carne é uma prisão para a alma, como eles gostavam de dizer. Por que ele voltou para a carne se ele havia ido para um ambiente maior, né, um ambiente superior? E aí, acerca disso a gente ouve depois, que nunca mais ouviram, né? Mas Paulo foi lá e de fato se valeu disso. Paulo se utilizou desse gancho, né, para a pregação do Evangelho. Página 8, conhecimento sobrenatural preservado pela tradição oral. Acerca disso aqui, eu só quero dizer o seguinte, que uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas que é muito interessante, é que no começo, antes de haver a lei, antes de haver a promulgação da lei no Monte Sinai, como é que se conhecia acerca de Deus, né? Como é que se conhecia acerca do verdadeiro Deus? E aí a gente pode fazer um pequeno esforço, né? Um pequeno esforço mental aqui, e se lembrar de que Adão teve um contato direto com Deus. Adão interagia com Deus na viração do dia, como o Éder pregou também. Adão interagia com Deus na viração do dia. Deus conversava abertamente com ele. Aí a gente imagina quantas coisas Deus não falou para ele, né? O que Adão não tinha de recordação acerca do que é se relacionar com Deus, do que é o Deus verdadeiro, né? De quem é o Deus verdadeiro, como ele se relaciona, como é estabelecer uma relação verdadeira com Deus. Adão é detentor desse conhecimento. E aí você vai buscar na Bíblia, você vê, Adão viveu 930. Olha aí. Então Adão prolongou a sua existência na terra durante muito tempo. E aí Adão foi contemporâneo de muitos outros patriarcas que surgiram e que certamente ouviram dele essas verdades e receberam, e outros patriarcas que também estenderam. Matusalém, né, estendeu aí a sua vida por, né, muitos anos, séculos e séculos. Então quando você tem a chamada de Abraão está próximo aí dos últimos patriarcas. Aí você tem com Noé, né, o dilúvio levou aqueles cidadãos, né, pré-diluvianos, mas aí fica Noé. Noé não tem uma existência tão prolongada, mas também viveu bastante. Noé, Sem, Cão, Jafé, os filhos de Noé. E aí você tem toda uma geração que foi devidamente ensinada pelo anterior. Então, conhecimento oral, conhecimento sobrenatural preservado pela tradição, ele tem certa força. Agora, claro, conforme a tradição oral vai transmitindo isso para a geração futura, sofre alguma omissão, sofre alguma modificação, alguma alteração. Então, claro, a história que vai chegar lá na frente, ela não vai estar totalmente original com a história do começo, mas ela tem alguns pontos chaves. Ela tem alguns pontos, por exemplo, Deus é um e não muitos deuses, né? Então Deus é espírito e não objeto. Então algumas ideias básicas, né, que são preservadas assim. Então o conhecimento oral tem algum valor. Agora, claro, ele não é, vamos dizer assim, tão duradouro. Ele, com o decorrer das gerações e com a destruição da moralidade, a insubordinação das próximas gerações às anteriores, você vai ter uma queda. Então isso vai caindo de qualidade, até que chega num momento crucial em que você tem a chamada de Deus por Abraão. É interessante porque a gente percebe, Deus nunca deixa a humanidade sem revelação. Quando a qualidade da revelação oral vai decaindo, Deus vai lá e chama Abraão. E chama Abraão do meio do paganismo. Não, Abraão já estava ali meio que ouvindo as histórias dos seus patriarcas, dos ascendentes. Não, Deus chama Abraão lá do meio do lixo, em Ur dos Caldeus, uma cidade poderosa na época, uma das grandes metrópoles da época, do meio da idolatria, como Josué vai confessar depois. Nosso pai Abraão, que saiu de uma terra idólatra. Inclusive existem vários textos apócrifos aí que falam da idolatria de Abraão. Tem um pastor que contou aqui até uma dessas histórias, foi bem interessante, que Abraão começou a se questionar sobre a existência desses deuses, né?
essas imagens que representam esses deuses. E aí Abraão aprontou uma com o pai dele, né? É uma anedota que contam aí, que eu acho que até é uma anedota construída pelos judeus. Acho que está nas chamadas Agadot, que são as histórias que eles constroem para dar ensino. E aí diz que Abraão pegou a maior estátua, né? Colocou lá no altar, deixou lá, e pegou todas as outras estátuas que o pai dele tinha feito para vender, destruiu tudo, quebrou tudo. E aí quando o pai dele chegou, ficou irado com aquela situação. Por que você deixou isso acontecer e tal? Por que você quebrou? Aí falou, não, isso aqui foi o seguinte: esses deuses aqui não respeitaram a autoridade daquele Deus. E aí ele veio e quebrou todo mundo aqui, arrebentou todo mundo. E aí o pai, para manter o argumento, ele falou, não, realmente, é uma hipocrisia, é uma mentira, isso aí é uma história que ele está contando para provocar mesmo esse despertamento de consciência, de que esses deuses não existem. Ele tem olhos, mas não olham, tem mãos, mas não pegam, tem ouvidos, mas não ouvem, são falsos deuses, né? São uma adoração falsa, adoração a objetos. E aí você tem o surgimento de Abraão com a revelação de Deus, Deus chamando ele para fora, né, da sua casa, da sua parentela, da terra do seu pai, e o andar, o caminhar de Abraão com Deus, e a partir dali a geração que vai receber a revelação. A revelação é especial por meio da lei, a revelação especial e o pacto de Deus com um povo que vai ser referência para todos no mundo. Mas é interessante, tem o seu valor, a revelação oral, mas ela vai decrescendo, né, de qualidade, até que Deus vai lá e traz Abraão. O que é teologia? Ele pergunta. Muitas pessoas às vezes fogem desse termo teologia. Mas falar acerca de Deus, falar acerca da Escritura, é fazer teologia. Agora, claro, tudo isso vai depender da dedicação com que você se entrega a isso. Você lê a Bíblia, você examina a Bíblia mais do que ler, né? Você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, e aí a qualidade do seu discurso é melhor. E aí se você agrega a isso certos conhecimentos de argumentos, conhecimentos científicos, e aí você tem outras ferramentas de linguagem. Mas a forma da teologia que você vai praticar vai da sua dedicação. Agora, sempre que você está falando acerca de Deus, você está falando de teologia, porque teo é Deus, teos, está certo, do grego, e logia, que é lógica, do estudo, né? Então você está falando algo lógico, algo que faz sentido, algo concatenado acerca de Deus, você está falando teologia. Olha, não falando teologia lá embaixo, está pregando, está organizando ideias para comunicar uma mensagem, né? Apesar da palavra teologia não aparecer nas escrituras sagradas, a ideia sobre ela está sempre presente em toda a Bíblia, pois a partir do momento em que alguém estuda os escritos bíblicos, de alguma forma ou de outra está estudando teologia. E quando alguém discute qualquer tema bíblico, está teologizando. Muito bem, teologizando. Ele fala aqui dos termos, teos, Deus, logos, estudo, mas basicamente é isso. Agora, uma coisa que a gente, durante bastante tempo, a gente ouviu, hoje nem tanto mais, mas não deixou de ser verdadeiro. Teologia esfria a pessoa? Esfria a vida espiritual da pessoa? Depende mesmo, tá certo. Porque as pessoas, alguns pastores, algumas igrejas, eles tinham receio de que as pessoas fizessem teologia. Tem gente que desce o pau neles. Eu concordo com eles. Eu concordo, por quê? Porque houve uma época em que a teologia que se oferecia aqui era uma teologia perigosa. Porque muitas pessoas que começaram a se interessar em fornecer conhecimento teológico aqui, durante muito tempo estiveram ligados à teologia liberal. A teologia que foi produzida ali no contexto da Alemanha, depois na Inglaterra, e que começou a fundar muitas escolas que foram para os Estados Unidos, e era uma teologia que submetia a Bíblia estava subordinada a certos conceitos filosóficos e científicos, tá certo? Que questionavam a validade de muitas afirmações bíblicas. Por exemplo, Kant diz que ninguém pode conhecer a coisa em si mesma. Então tudo que se conhece é sempre, vamos dizer assim, duvidoso, né? Não tem como você ter um conhecimento assertivo acerca das coisas. Luke fala que tudo que se conhece tem que ser por método empírico, tem que ser testado, analisado. Ok. Aí você tem outros, né? Também ideias existencialistas, tal. Então, quando você começa a colocar, submeter, subordinar
a teologia a esses conceitos filosóficos e científicos, você vai ter certamente uma desvalorização, você vai ter uma desfiguração, tá certo? Do material teológico, do material bíblico, né? Aí alguns dos teólogos que se alinharam com essa forma de pensamento, por exemplo, Rudolf Bultmann, Schleiermacher, tá certo? Essa galera, eles, como que tentando revalidar a teologia, eles subordinaram a Bíblia a essas análises filosóficas e científicas. É onde Bultmann lança a magnífica ideia da desmitologização da Escritura. O que é desmitologizar? Desmitologizar já pressupõe o mito. O que é o mito? O mito é aquilo que não se justifica cientificamente. Por exemplo, uma análise empírica, tá certo? Um milagre pode ser provado empiricamente? Até você pode provar os sinais, né? Então, olha, tinha um câncer, veio na igreja, creu, orou, Deus curou. Era um câncer maligno, estava se desenvolvendo rapidamente. Vamos fazer outro exame, né? Cadê o câncer? Por que o cara disse? Alguma coisa aconteceu aqui, porque tinha um câncer e agora não tem mais, né? Algo aconteceu. O quê? Milagre? Nem a pau que ele disse que é milagre. Ele fala, eu errei, o exame anterior errou, alguém trocou, mas milagre. Alguns até dizem, mas não tem como você acoplar isso a um manual de ciências, né? Um vademecum de ciências. Você diz, olha, aconteceu, esses crentes são malucos, né? E acontece essas coisas mesmo entre eles. Tanto que alguns até cedem, ele fala, olha, você crê em Deus? Porque agora é só orando mesmo, que eu não sei mais o que fazer. E aí eles acabam incorporando isso aí, né? Agregando isso na prática médica deles. Mas eles não têm como agregar esse tipo de experiência, e eu assim concordo com eles. Por quê? Porque é ciência, meu irmão, é uma coisa humana. Tem que ser provado empiricamente, tem que ser provado metodologicamente. E se você vai começar a apelar para o milagre, não é mais ciência. Então ele fala, olha, aqui é ciência, tá? O âmbito do milagre, aí ele tem que ser honesto. Fala, olha, existe porque nós temos visto evidências, mas não é a minha área de estudo. Aí você vai falar com o pastor, aí você vai orar a Deus. Então você resolve isso com Deus. A minha área aqui é médica. Eu vou tratar disso aqui quimicamente, ou fazer uma terapia, ou fazer alguma coisa assim, dentro do meu escopo de estudo, né? As minhas ferramentas de trabalho. Mas quando você começa a ver isso, o que você está vendo? Que a teologia durante um tempo desvalorizou a Bíblia. Ela começou a pegar os milagres e tentar justificá-los, tá certo? Com processos naturais. Teve cara que teve a audácia de dizer que quando Jesus curou aquele cego de nascença, pegando o lodo, aplicando nos olhos dele, Jesus estava fazendo uma operação de catarata a sangue frio ali. Porque ele pegou o lodo, esfregou as órbitas oculares ali, aí falou que com aquela esfregação ele tirou ali a membrana que se forma, né, com a catarata. Os caras, por quê? Milagre não existe, eles colocaram na cabeça isso, pressuposto anti-sobrenaturalista. Milagre não existe. Se milagre não existe, como justificar essas narrativas? É onde se criou a ideia de que os apóstolos eram grandes propagandistas, criaram um monte de mentira para vender um evangelho de poder, um Jesus, aonde entra outra coisa, a chamada busca do Jesus histórico. Quem já ouviu falar disso? A busca do Jesus histórico, que é o Jesus desmitologizado, é o Jesus sem milagres, é o Jesus somente do discurso. Não, o Jesus que se torna quase um Che Guevara, né? Um cara que tinha uma causa. Que roubaram um corpo, né? Exatamente. Achar a tumba, achar esse tipo de coisa. E também assim, já ouvi também assim que Moisés não abriu o mar, na verdade é porque era uma época de seca, né? Aquele livro, a Bíblia tinha razão, é o maior perigo. Que ele faz isso. Primeiro eu me encantei com aquele livro, aí depois eu saquei qual era dele. Ele queria justificar os milagres. Aí falou, não, ali era uma restinga. E tinha uma época do ano que o vento sopra em certos lugares e aí faz um caminho. Tá, aí ficou Moisés, o povo, o faraó, todo mundo esperando o processo natural do vento soprar
E aí eles foram, passaram, e o pessoal do farol ficou lá. Tirar o sobrenatural, porque o tirar o sobrenatural. É algo que está acima do natural. Que a água veio e cobriu todos eles, cobriu os carros. Então não dava para ser só um riozinho, um córrego que seca durante o Exatamente. O potencial foi esse.